Olá, hoje eu vou continuar resolvendo questões do Enem de 2024. Dessa vez a prova de matemática, é a prova amarela e a questão 136. O enunciado diz o seguinte: uma empresa produz mochilas escolares sob encomenda. Essa empresa tem um custo total de produção composto por um custo fixo, que não depende do número de mochilas, mais um custo variável, que é proporcional ao número de mochilas produzidas. O custo total cresce de forma linear, e a tabela apresenta esse custo para três quantidades de mochilas produzidas. E aí você tem a tabela e tal, os valores. E ele pergunta: o custo total em real para a produção de 80 mochilas será. Então, como ele diz na questão, o custo, que é o custo total, né, o custo total, eu vou chamar só de custo, ele é o custo fixo mais o custo variável. Né? Então, ele é a soma desses dois custos. Ele diz que o custo fixo não depende do número de mochilas. Então, para o custo fixo, ele é uma constante. Já o custo variável, ele depende do número de mochilas. E essa dependência, ela é proporcional ao número de mochilas. Quando uma grandeza é proporcional à outra, quer dizer que você pode traduzir isso em, no caso aqui, o custo variável, ele é proporcional ao número de mochilas. Então, você pode traduzir isso numa relação de igualdade simplesmente pegando as duas variáveis que são proporcionais e multiplicando por uma constante. Então, o custo variável é proporcional ao número de mochilas. Logo, o custo variável ele é igual ao número de mochilas multiplicado por uma constante. A gente ainda não sabe o valor dessa constante e a gente pretende obter ainda durante a questão. Com isso, a gente pode substituir agora o custo total. Eu vou colocar o constante, eu vou colocar como A, uma letra A, ao invés de ter que escrever constante toda hora, né? Então, C variável é igual a NA. E aí eu vou substituir na fórmula do custo, né? Do custo total. Então, o custo ele vai ser igual ao custo fixo mais NA. Então, a gente já tem essa fórmula que ela é muito importante para a gente responder a questão. O que ele quer é o custo total para a produção de 80 mochilas. Então, a gente já tem, para o resultado final, a gente já tem o N, que é 80 mochilas. A gente ainda não tem o custo fixo e a gente não tem a constante A. Mas a gente tem a tabela que ele forneceu, que ele deu alguns valores aí para a quantidade de mochilas e o custo total de produção, né? O custo total que foi para produzir essa quantidade de mochilas. Então, se a gente substitui esses valores da tabela na nossa equação, a gente pode encontrar um conjunto de equações e com isso resolver para encontrar essas duas constantes que a gente não tem, que é o custo fixo e a constante A. Então vamos ver na prática aqui como vai ficar, né? A gente tem que... Vamos pegar a primeira coluna da tabela, que é para a quantidade de mochilas 30, né? E custo total R$ 1.050. Eu vou substituir na equação aqui. E a gente vai obter que o custo é 1.050, a gente tem, né? E custo fixo a gente não tem, mas o número de mochilas a gente tem, que é 30 e a constante A. Então a gente vai ter a primeira equação, que é 1.050 igual ao custo fixo mais 30A. Com isso agora a gente separa essa primeira equação e aí vamos pegar a outra equação. Eu vou pegar a segunda, né, que é a da segunda coluna, que é para 50 mochilas. E ele disse que o custo foi R$ 1.650. Então a gente substitui de novo na equação para a coluna 2 e a gente vai ter que a equação vai ficar custo total 1.650, custo fixo não temos, número de mochilas 50 e constante A. E aí a gente tem duas equações. Bem, a gente tem dois valores que a gente precisa encontrar, que é o custo fixo e o A. E a gente tem duas equações relacionando esses dois valores. Então a gente tem duas equações e duas variáveis, né? Então a gente pode encontrar o resultado. Eu não preciso fazer a terceira coluna. Basta eu pegar essas duas equações que eu vou encontrar os dois valores que eu quero. Então a gente vai
simplesmente colocar aqui as duas equações, né? Eu já coloquei elas de uma maneira que vai facilitar a nossa resolução, porque a gente simplesmente vai subtrair uma equação pela outra. Então, eu já coloquei a da coluna 2 em cima e a da coluna 1 embaixo, para ficar mais fácil a gente não ter valores negativos, né? Resolveria da mesma forma se você colocasse a coluna 1 para a coluna 2, não ia importar muito, né? Existem várias formas de resolver o mesmo problema. Então, eu vou subtrair aqui uma equação pela outra, e a gente tem que 1650, né? A gente vai subtrair cada lado da equação. Então, a gente tem 1650 menos 1050, né? Que vai dar 600. Isso vai ser igual a custo fixo menos custo fixo dá zero, mais, e aí você vai ter a subtração 50A menos 30A. Isso vai dar 20A. Com isso, a gente eliminou o custo fixo e a gente pode encontrar o A. A gente tem, organizando aqui, que 20A é igual a 600 e A, resolvendo, é igual a 30. Com isso, a gente já tem o primeiro valor para a gente encontrar a fórmula do custo total. Agora, a gente pode substituir uma das equações que a gente já obteve, que é da coluna 1 ou da coluna 2. Se a gente substituir o valor de A, a gente vai encontrar o custo fixo, né? Eu vou substituir no da coluna 1. Né? Vou pegar esse A igual a 30 e vou substituir na fórmula da coluna 1, que é 1050 igual a custo fixo mais 30A. A gente substitui o A por 30 e vai obter que 1050 igual a custo fixo mais 30 vezes 30. E aí, resolvendo, 1050 é igual a custo fixo mais 900, passando, organizando, né, para a gente obter o custo fixo, né, invertendo aqui a ordem, passando 900 para o outro lado, a gente vai obter que o custo fixo é igual a R$150. Então, a gente obteve o custo fixo, que é 150, e o A igual a 30. Então, finalmente a gente pode resolver a questão, que pede o custo total para 80 mochilas. Então, vamos substituir esses valores que a gente encontrou aqui na equação que a gente já tinha do custo, né? Para a gente finalmente resolver o problema. A fórmula é custo igual a custo fixo mais NA, então a gente substitui. E aí a gente vai obter que o custo total é igual a 150 mais 80 vezes 30, né? Porque a gente quer ver o valor do custo total para 80 mochilas. Aí a gente calcula 80 vezes 30 igual a 2.400. Então a gente vai ter que 150 mais 2.400. E enfim, finalmente, a gente vai responder a questão que o custo total é igual a R$ 2.550. Se a gente olhar os itens, é o item C. O item C é o item correto da questão. Portanto, é isso. Então, obrigado por ter assistido até aqui e até o